Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de estatística, só que vamos entrar hoje na parte de probabilidade, certo? Eles estão no mesmo capítulo, mas aí é o segundo tópico, né? Isso, o primeiro tópico nós já estudamos, que foi a parte toda de estatística, já fizemos vários exercícios de revisão, de gráficos, certo? Moda, mediana, média aritmética, média ponderada, média geométrica, certo? Então, fizemos mais de uma semana inteira somente de exercícios de revisão para essa parte de estatística, certo? E também temos a atividade do livro, que vocês para ir fazendo, que eu já marquei as páginas do livro dessa parte de estatística, certo? Então, vocês vão fazendo em casa e depois a gente vai ter uma aula somente para corrigir as atividades do livro quando terminarem o capítulo, certo? Então, nós começamos o capítulo de estatística, certo? Na página 141, que é o nosso capítulo 7. Então, eu já passei para casa as atividades da página 147, 148, 149, 150, ok? E a gente tem aí 153, também para vocês ir fazendo, 154. Ok? E agora nós vamos para a página 155, que é a parte de probabilidade. Então, essas atividades até a página 154, eu já passei há muitas aulas anteriores e se você já fez, ótimo. Se você não fez, ainda é uma oportunidade para você fazer e não deixar as atividades do livro em branco, porque a gente vai começar a corrigir quando terminarmos o capítulo e vermos esse assunto de probabilidade, certo? Então, ele começa falando aí de experimento aleatório. O que são experimentos aleatórios? São aqueles experimentos que não tem como a gente saber qual vai ser o resultado exato, certo? Ele é visto através de proposições e suposições. Um exemplo, se eu jogo uma moeda para cima, eu tenho várias opções. Tem a opção de cara e tem a opção de coroa. Mas eu tenho como adivinhar qual vai ser a opção que vai cair? Não, então isso é uma coisa aleatória. Pode ocorrer um evento, um resultado, e pode ocorrer outro resultado. Então, aqueles eventos onde eu não sei os possíveis, o possível resultado, eu sei os possíveis, mas eu não sei o resultado correto. Então, isso chamamos de evento aleatório. O lançamento de um dado para cima. Eu tenho como saber qual das 6 opções vai cair? Não. Eu sei que pode cair o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu sei as opções, mas eu não sei exatamente qual vai ser o resultado que eu vou obter, certo? Então, posso ter várias opções, mas eu tenho como saber qual é a opção que eu vou tirar? Não, é uma coisa aleatória, certo? Eu não tenho como saber qual vai ser o meu resultado. Então, experimento aleatório, todo e qualquer evento cujo resultado é imprevisível e independente da vontade pessoal de alguém. Depende exclusivamente do acaso, realmente. Ao lançar uma moeda para cima, eu não tenho como saber se vai cair cara ou se vai cair coroa. Não depende da minha vontade. É uma coisa que eu não posso prever, certo? Isso depende simplesmente da hora, do acaso. Então, temos aí lançamento de uma moeda, sorteio da Mega Sena, lançamento de dados e pedra chamada no bingo. Então, tudo isso daí
eu não tenho como saber qual é o meu resultado. Entre outras, eu tenho aí rifa, né, isso? Jogo de dados, eu tenho um campeonato de basquete, eu tenho um jogo de dominó, tenho aí um baralho, certo? Um jogo de cartas, principalmente as questões de probabilidade. A gente vai trabalhar muito com baralho, então quem não conhece a gente vai começar a conhecer, certo? A gente não vai jogar baralho, mas a gente vai trabalhar com questões de probabilidades envolvendo as cartas do baralho, os números, as figuras, as cores, certo? Então tudo isso aí. Então existem várias coisas que eu posso denominar, seja ela como experimento aleatório, certo? Se eu me acordo às 6 horas da manhã e eu sei que hoje eu tenho uma aula online na disciplina de ciências, português e matemática, isso é um evento aleatório? Não, porque eu sei que de tal hora vai ter uma aula, depois daquela aula vai ter outra aula e depois daquela aula vai ter outra aula. Então não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que depende do acaso, não é uma coisa que eu não previ aquilo, não é uma coisa que é imprevisível. Ah, eu vou ligar o computador e hoje, talvez eu tenha aula hoje, né? Mas talvez eu não tenha. Não, isso não são eventos aleatórios. Eu chego numa loja e eu quero comprar uma camisa de cor azul. Então eu chego na loja, compro aquela camisa da cor azul e vou embora. Isso é um experimento aleatório? Não. Eu já sabia o que eu ia comprar, certo? Eu tinha lá várias opções, mas eu fui pegar uma camisa, escolher aleatoriamente, fechei o olho e escolhi a minha camisa aleatoriamente. Não, eu fui lá e escolhi a minha camisa de cor azul. Então isso não é um experimento aleatório. Agora eu chego, estou conversando com um amigo e ele me oferece uma rifa. Todo mundo sabe o que é uma rifa, você vai lá e escolhe os nomezinhos. Então ali eu tenho, digamos, mais de 20 opções. Eu boto meu número em um quadradinho. Eu tenho como saber se aquele meu quadradinho vai ser o meu resultado no dia de sair o resultado da rifa. Eu tenho como saber se a minha amiga que jogou na rifa, que marcou também lá um quadradinho, eu tenho como saber se ela vai ser a ganhadora daquilo ali? De jeito nenhum. Aquilo é uma coisa aleatória, imprevisível. Quem é que vai saber no dia qual vai ser o resultado? Ninguém. Vai ser uma coisa na sorte, ao acaso, uma coisa aí aleatória, certo? Então, juntamente com o experimento aleatório, eu tenho o espaço amostral, que é o nome e quantas posições eu tenho para que aquilo ali dê certo, né? Opções. Então, vamos ler aqui na página 155, que eu espero que vocês estejam acompanhando. Espaço amostral é o conjunto de resultados possíveis de um experimento aleatório. Qualquer subconjunto desse espaço é denominado evento. Se esse subconjunto possui apenas um elemento, o evento é elementar, certo? O espaço amostral é também chamado de espaço de prova, porque eu tenho eventos que possuem a mesma chance que eles ocorram, certo? Ao lançar um dado, sendo o dado perfeito, as chances de sair o número de 1 a 6 são iguais, certo? A gente sabe que tem pessoas que trabalham com dados viciados, com cartas viciadas, que não é o nosso caso, certo? A gente está trabalhando aqui com o dado perfeito, as cartas perfeitas. Então, eu tenho as mesmas opções de sair o número 1 até o número 6, certo? Em oposição aos fenômenos, existem os fenômenos determinísticos, que são aqueles que os resultados são previsíveis, certo? Eu tenho certeza do que vai obter. Então, existem diversas possibilidades de fenômeno aleatório, sendo a medida numérica de ocorrência de cada uma dessas possibilidades.
então a gente chama de probabilidade, certo? Por quê? Eu tenho como saber se aquilo vai acontecer? Não. Eu tenho uma probabilidade. Então, se alguém faz alguma coisa que você julga que não é certo, aí você talvez até já tenha usado essa expressão. A probabilidade daquilo ali dar errado é muito grande, não faça aquilo. Ou a probabilidade daquilo ali dar certo é maior, faça daquele jeito. Talvez você já tenha até usado aí essa expressão. Então vamos ver a relação entre experimento aleatório e espaço amostral, porque os dois estão relacionados, certo? Vamos ver aí. Vamos lá. Experimento aleatório. E espaço amostral. Todo experimento aleatório tem que ter o seu espaço amostral, que é a quantidade de possibilidades que eu tenho para realizar aquele evento, certo? Se eu tiver um experimento aleatório de uma moeda, eu lancei uma moeda para cima, ou eu jogo uma moeda lá embaixo. Qual é o meu espaço amostral? É as possibilidades que eu tenho. Eu tenho uma possibilidade de ser cara e a outra possibilidade de ser coroa. Então eu tenho aqui já duas possibilidades. Então espaço amostral é o nome das possibilidades ou as quantidades de possibilidades que eu tenho, certo? Falamos do dado. O dado, ele já falou aí que eu tenho 6 opções. Tem o número 1, ó, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então eu tenho 6 opções. O espaço amostral é detalhar as opções que eu tenho. Então eu detalhei. Eu posso ter o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Se eu tiver um dominó, eu sei que o dominó tem 28. 1, 2, 3, 4, 5, até 28. Então eu tenho 28 opções de pedras, né? Ou peças, como eu queira chamar. Então eu tenho vários exemplos aí, eu estou botando os mais comuns. Baralho, que é o que a gente vai usar muito, certo? Então, o baralho, eu tenho o baralho, para quem não sabe, o baralho tem 52 cartas. Vai de 1 até 52 cartas. Então eu sei que eu tenho 52 opções, certo? São 13 para 4 figuras. Então são 52 opções que eu tenho aí do meu baralho. Então, se eu estiver falando de um bingo, eu tenho que dizer quantas pedras eu tenho no bingo, quantas peças. É o meu espaço amostral. Se eu tiver um campeonato de futebol, qual vai ser o meu espaço amostral? Eu vou escrever todos os times, vou dizer quais são todos os times que estão participando ali daquele campeonato e tem chance de ganhar. Se eu estiver participando de uma corrida de cavalos, qual vai ser o meu espaço amostral? Eu tenho que dizer quantos cavalos estão participando daquela corrida, porque são as minhas possíveis, não é isso? Opções de resposta, ou seja, a minha possível chance de ganhar ali. Se você trabalha com Pernambuco da Sorte, Mega Sena ou aquelas tabelinhas de jogo, né, que muita gente trabalha com aquilo ou simplesmente gosta de fazer, né, isso?
para ter uma chance de ganhar alguma coisa. Então, aquilo dali também chamamos de experimento aleatório. Porque se todo mundo soubesse qual era o número da Mega Sena, quais seriam os números, tava todo mundo rico aí e ninguém teria, talvez não existisse nem mais esse tipo de jogo, não é isso? Porque são jogos com suposições, com coisas ao acaso. Tem gente que joga o ano inteiro e não ganha nada, não tem sorte. Tem gente que joga o ano inteiro e tem aí também a possibilidade, já ganhou algumas vezes. Então aqui eu exemplifiquei bem o que é experimento aleatório e o que é o espaço amostral. Então, para cada experimento aleatório, eu vou ter sempre um espaço amostral, que é as opções que eu tenho daquilo ali dar certo, ok? Porque eu tenho que ter opções para que aquilo dê certo. Mas a gente vai ficar só na teoria? Claro que não. Agora nós vamos para a prática. Não é isso? Nós vamos agora para a prática. Não é isso? Porque a probabilidade, ela possui uma única formulazinha para que a gente possa trabalhar com ela. Então, ela vem relacionada com a parte de estatística. Por quê? Porque ela vai pegar emprestada aquela parte de porcentagem ou de percentagem, que é quando a gente pega o resultado de um número, multiplica por 100 e essa multiplicação por 100 deixa o número em porcentagem, ou 10%, 15%, 25%, 32%, ou ela sendo uma porcentagem exata, ou ela sendo uma porcentagem inexata, certo? Então, por isso que a probabilidade e a estatística, elas estão relacionadas uma com a outra, certo? Então, eu já expliquei bem direitinho como é que eu transformo um número que tem uma fração, onde eu tenho um numerador e um denominador, certo? Já expliquei como é que a gente transforma aquilo no número decimal. Então, se por algum acaso você não lembra, fizemos uma aula de revisão sobre isso, certo? Então, você tem que estudar mais essa parte, porque nós vamos precisar dividir a fração, multiplicar por 100 para obter o resultado na minha forma de porcentagem, certo? Então, qual será a minha formulazinha para resolver as questões de probabilidade? É o que eu quero dividido pelo que eu tenho, certo? Então, essa fórmula aqui que eu vou trabalhar. Probabilidade é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então, essa probabilidade, essa porcentagem, ela nunca pode extrapolar os 100%. Existe sim opções onde coisas podem passar aí de 100%. Mas quando a gente vai trabalhando com probabilidade estatística, a gente vai ter aí o limite, certo? De 100% na nossa porcentagem, ok? Então, vamos começar com o exemplo 1, que é o exemplo mais prático da moeda. Ao lançar uma moeda, qual a probabilidade de sair cara? Então, lembrando que o que eu quero sair cara, mas eu tenho que trabalhar com números, tá? Eu não vou botar lá em cima que eu quero trabalhar com cara. Cara é uma opção, então eu vou botar, eu só tenho cara e coroa, duas, mas o que eu quero é uma, então eu vou colocar uma aqui. E o que eu tenho? Eu tenho a cara e tenho a
coroa. Quantas opções eu tenho? 2. Aí 2 é o que eu tenho. Então eu vou dividir 1 para 2, que muita gente já sabe o resultado, mas eu vou fazer aqui a conta. 1 dividido para 2. Numerador menor que o denominador, põe o zero e a vírgula. Porque o 0 e a vírgula já está indicando que eu vou ter ali um número decimal, certo? Então, 5, que dá 10, 0,5. Olha aí. Esse 0,5 eu vou multiplicar por 100, porque eu quero a resposta em porcentagem. Eu só quero 2 casas após a vírgula, porque se eu estou trabalhando com 100, um 0, uma casa, outro 0, 2 casas. Então, eu vou ter 2 casas para representar a minha porcentagem, certo? Então, o exemplo mais clássico que a gente tem é o da moeda. Agora, eu vou trabalhar com o dado, que também é um dos exemplos mais usados no dia a dia, certo? Vamos agora para o exemplo de número 2. Certo? Exemplo de número 2. Exemplo 2. O 1 já trabalhamos com a moeda, agora no exemplo 2 nós vamos trabalhar com o dado, certo? O dado eu sei que eu tenho 6 opções, então o meu denominador sempre vai ser 6, porque o total de opções que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, que eu tenho o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se eu estiver falando com dado, questões com lançamento de dado, o meu denominador embaixo, né, sempre vai ser 6, porque é o que eu tenho. O que vai mudar é o de cima, que é o que eu quero, ok? Então, ao jogar um dado, ou ao lançar, certo? Ao jogar um dado, qual a probabilidade de sair, vamos para a letra A, número menor que 5. Então, vamos lá. Ao lançar um dado, qual a probabilidade de sair um número menor que 5, certo? Então, vamos lá. Probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu tenho são 6 posições, que o dado só tem 6 números. Então, o que eu tenho é sempre 6. Agora, o que eu quero? Um número menor que 5. Eu tenho o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Número 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 opções, tá? Eu não vou botar aqui 1, 2, 3, 4, não. É a quantidade de opções que eu tenho. 4. Então, eu vou colocar aqui 4. Então, eu vou dividir 4 para 6. Certo? Então, vamos lá. 4 dividido para 6. Sempre o numerador vai ser menor que o denominador, para que fique 0, alguma coisa, porque senão ele vai começar com 1, com 2, com 3, esse número vai ser um número maior que 100%, certo? E eu não estou trabalhando com números maiores que 100% ainda. Então, 4 para dividir para 6, certo? Lembrando que eu quero essas continhas no caderno, então, coloco o 0 para que fique 40, certo? Coloco o 0 para que fique
40. Então, e coloco o 0 e a vírgula para que ele fique decimal. Então, eu vou ver agora na tabuada de 6, o mais próximo é 6. 6 vezes 6, 36, vão sobrar 4. Vou continuar colocando 0 e vai continuar dando o número 6. Então, se vai continuar dando o número 6, essa dízima ela é infinita. Mas eu só quero 2 casas após a vírgula. Então, eu vou parar a continha aqui. Mas eu sei que ela é infinita. Que dá 0,66 vezes 100, que é igual a 66%. Mas como ela não foi exata, ela vai continuar dando 6, 6, 6, 6, certo? Eu posso colocar o símbolo de aproximadamente 66%, porque ela não foi exata, certo? Agora vamos para a letra B. Qual é a probabilidade de sair um número, vou botar aqui, um número, certo, maior que 5? Então, qual é a probabilidade de sair um número maior que 5? Eu sei que embaixo eu vou ficar sempre com 6. Quantos números maiores que 5 eu tenho no meu dado? Eu só tenho o número 6. Eu só tenho uma opção de número maior do que 5, que é o número 6. É uma opção. Dá para não colocar o número 6 aqui, porque é o número maior que 5. Eu quero saber quantas opções são. Eu só tenho uma opção. Uma opção das 6 é maior do que 5. Ok? Então, eu vou dividir 1 para 6. Coloco o 0 e a vírgula para que ele fique decimal. Então, 1 vezes 6, 6. Sobra 4. Coloco o 0, dá 6. Vai sobrar 4, também é infinito, certo? Então, é igual a 0,16 vezes 100, que é igual a 16%. Mas como não foi exata, eu posso dizer que ela é aproximadamente, certo? Isso aqui é um tio e um igual, aproximadamente 16%, certo? Então, vejam aí algumas questões que a gente pode resolver como probabilidade, certo? Então, nós falamos sobre experimento aleatório, falamos de espaço amostral, vimos agora a letra A e a letra B e vamos para a letra C, ainda trabalhando com o dado. Letra C, certo? Então, a letra C, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Qual a probabilidade de sair um número ímpar? Eu tenho 6 opções no dado. Quantos números ímpares eu tenho? O 1, o 3 e o 5. Quantas possibilidades são? 1, 2, 3. 3 opções. 3 dividido para 6. Eu sei que é a metade, não é isso? 3 dividido para 6 vai ser aí a minha metade. 0,5 vezes 100, que é exatamente 50%. Eu não vou utilizar aquele símbolo de aproximadamente. Eu não vou utilizar, certo? Eu vou utilizar o igual mesmo, 50%, porque é a metade e a minha dízima aqui é exata, certo?
Agora eu vou colocar a atividade para casa. A atividade de casa de hoje vai ser uma atividade bem simples, que vocês vão fazer no caderno mesmo, certo? Vão pesquisar e escrever 20 eventos aleatórios, certo? Vão tirar foto e vão mandar para mim pelo aplicativo ou vão me mostrar na aula ao vivo, valendo aí um pontinho extra, certo? Então, já falamos de moeda, de dado, de baralho, de dominó, de bingo, de mega sena. Então, eu quero 20, ok? Então, pesquisem no livro, na internet, usem a criatividade, conversem com os amigos, com os parentes em casa, mas não deixem de fazer. Eu quero 20, certo? Vamos ver aí a criatividade de vocês. Uma boa semana e boa aula a todos.